Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma palavra aqui do canal Vencendo com Cristo. E você que não conhece, vai lá, se inscreve no canal Vencendo com Cristo com Ana Dias e juntos vamos ser disseminadores da palavra de Cristo e levar Jesus ao mundo, porque Ele é bom demais. E a palavra, ela é o alimento da nossa alma, que nos fortalece, que nos dá força espiritual, que nos faz estarmos firmes todos os dias e alimentados, saciados. O nosso espírito é a palavra de Deus. A fé, a tua palavra de Deus fala que vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra é que é a luz para o nosso caminho. A palavra é que nos liberta. A palavra é o que nos mostra a direção pela qual nós temos que tomar. E a palavra de hoje que eu deixei aí está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7. Vamos para a palavra? E você também que está na outra rede vizinha aí, nessa rede, na rede vizinha, vai lá, curte, compartilha, coloca nos comentários. Vamos junto, né? Alcançar mais pessoas, porque a palavra de Deus sempre é um alento para a alma das pessoas. Todos nós precisamos ser alimentados pela palavra. E quantas vezes a palavra chegou no momento que a gente mais precisava, assim, que a nossa alma ansiava por aquela palavra. E às vezes tem gente que fala assim, eu não sei pregar, eu não sei, mas você consegue disseminar, você consegue compartilhar. E Deus usa pessoas para poder ser instrumento na vida de outras pessoas. Amém? Então a palavra de hoje está falando, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vamos para a palavra? Vai falar assim, ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Uau, que lindo! A minha palavra está falando assim, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte. A igreja de Filadélfia escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence a Davi, ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Em outra linguagem vai falar assim: isto diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele estava direcionando essa carta para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel que ele apresentava como um abridor de grandes portas, né? E aqui no versículo 8 ele vai falar: eu sei o que vocês estão fazendo, sei o que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de mim. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minhas ordens para aguentar o sofrimento com paciência. Por isso, eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova o povo da terra. Eu venho logo, aguardem e guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Uau! A pessoa que conseguir a vitória, farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Uau! Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça que o Espírito de Deus diz a igrejas. Uau! Deus direcionou várias cartas para as igrejas. Foram 7 cartas e 7 igrejas. E dentro dessas cartas, ele começou a falar de acordo com cada igreja estava ali vivendo. E a igreja de Filadélfia era uma igreja que Deus ali via que tinha comunhão com ele. Tanto é que ele falou isso aqui.
E esse versículo é muito conhecido, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, também ninguém fecha. E a palavra de hoje, voltando para a gente, vai falar assim, muitas vezes, uma reflexão para a gente entender melhor isso aqui. Muitas vezes não entendemos por que de todas as portas estarem fechadas em nossas vidas. Quantas vezes a gente questiona por que essa porta se fecha? Por que isso acontece na minha vida? Por que se fechou esse ciclo na minha vida? Sabe, Deus, eu queria tanto estar vivendo aí daquilo. Deus, não era o que eu queria para minha vida. Quantas coisas, às vezes, Deus permitiu fechar naquele momento e a gente não consegue entender. Muitas vezes questionamos o porquê disso. Mas tem coisas que é necessário nós passarmos para poder ter experiências com Deus. E acredite, por mais que a gente não consiga entender naquele momento, com o passar do tempo a gente vai conseguindo entender quantas coisas o Senhor nos livrou. E quantas coisas a gente não estava preparada para viver. Precisava passar por outras tempestades para ter maturidade, para poder ver as coisas com outro ângulo, para ter mais empatia, mais amor ao próximo, enfim. E há muitas coisas, às vezes, Deus sabe como trabalhar em nós mesmos. Então, às vezes, as portas fechadas são que mudaram nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E aqui está falando assim, muitas vezes não entendemos o porquê de todas as portas fechadas em nossas vidas. Oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, mas parece que nada muda. Quanto mais você ora, parece que nada faz efeito. Quantas vezes a gente fica assim, muitas vezes que eu oro e nada funciona. Mas não é assim. Nesse momento devemos crer que o Senhor está no controle e tem um propósito para todas as coisas. Mesmo que não enxergamos uma saída, mesmo que a gente olhe e parece que nada mudou no contexto. Você desce monte, sobe monte, ora, jejua e parece que nada está se movendo. Muito pelo contrário, parece que se levantou ainda mais um turbilhão de coisas. Mas acredite, o mundo espiritual está sendo movido através das suas orações, porque Deus está ouvindo todas as orações que você tem feito, todos os clamores, todos os sacrifícios que você tem colocado diante dele, não é em vão. Creia. Quando falamos sobre portas abertas, o que logo vem na nossa cabeça? Uau, maravilha, o sucesso está chegando, a glória está chegando. A gente logo pensa assim, né? Portas abertas significa coisas boas na nossa vida. Quando falamos sobre portas abertas, logo pensamos em que é um caminho fácil, rumo ao sucesso, onde tudo dá certo, não há obstáculo, não é verdade? Mas ao lermos a palavra de Deus, percebemos que antes das portas se abrirem, as pessoas o quê? Sofreram lutas, sofreram perseguições, estavam presas, sem saídas, porque estava fechada, né? Então, antes de ser aberta, passou por tudo isso. Tem um processo para ser passado. Estavam presas, sem saída, mas como obedeceram a Deus e não abandonaram a fé, o que aconteceu? O Senhor agiu na hora certa e o milagre acontece. A porta abre. Por isso, não devemos desanimar. Quando as lutas aumentarem, continue firme na presença de Deus e nunca pare de adorá-lo. Ele é fiel e fará o que for preciso para que todos os seus planos se cumpra em sua vida. Amém? Como está em Isaías, no capítulo 45, 2 e 3, vai falar sobre isso. É lindo demais. Depois você vai lá dar uma refletida nessa palavra. Mas aí que tá, como a palavra de Deus falou aqui. Quando uma porta se fechou, ninguém viu o processo que foi todo por trás dos bastidores. Quando ela se fechou, que você ficou sem saída. Mas quando ela abriu, muitas pessoas olham e falam assim, nossa, tudo parece fácil o processo que ela chegou. Não. Só quem sabe é você e Deus, o quanto que você lutou para isso acontecer. Amém? Vamos estar orando? Senhor, eu te peço que tu venha nos dar direção, Senhor, para nós entendermos quando o Senhor fecha, mas também nós entendermos